Meu nome é Nayara Santos, eu tenho 31 anos, eu sou bailarina e tenho uma filha de 5 anos, uma menina. Quando eu recebi o convite para participar do projeto Tramas, foi algo muito especial porque falar do feminino, da história das mulheres, em especial da minha e da história das mulheres da minha família, é algo muito precioso e delicado, né? São histórias que eu nem tinha conhecimento e que hoje eu tenho, graças à oportunidade de poder investigar através dos questionamentos que o projeto nos traz para a criação. Eu vou atuar no projeto como bailarina, então eu vou emprestar meu corpo para esse projeto acontecer. E, bom, a história que eu trago hoje é uma história delicada, porque é uma figura feminina da minha família da qual eu nunca podia imaginar assim, que ela tivesse passado por algo tão aterrorizante, assim, a palavra. Eu, sendo mãe de uma menina de 5 anos, é algo que me deixa com muito medo do mundo, com medo das coisas que possa vir atingir ela. Na época que isso aconteceu foi em 85, então essa pessoa da minha família, ela tinha 17 anos. Ela cuidava de uma prima que era menor do que ela. Era muito comum nessa época as crianças mais velhas, né, adolescentes, cuidarem de outras crianças. E ainda é comum em alguns lares, né, que não tem esse suporte de quem fica cuidando das crianças. E essa pessoa, ela não saía, nunca tinha bebido na vida, nunca tinha fumado, e ela recebeu um convite de uma amiga para poder sair. E perto dos 18 anos a gente tem essa vontade, né, de conhecer as coisas, e essa pessoa foi. Ela chegou e haviam 2 rapazes, dos quais ela nunca tinha visto, assim, não conhecia, oferecendo bebida, e era um destilado. Ela não sabe nem me falar o que ela bebeu, porque ela não tinha conhecimento de bebida alguma nessa época. E, enfim, ela foi vencida ali, né, no social a beber. Ela bebeu um pouco e ela deixou o copo dela em cima da mesa e foi pro banheiro. E quando ela voltou, ela bebeu desse copo sem nenhum tipo de malícia de achar que pudessem talvez terem colocado algo ali. E fumou com eles. Só que ela não sabe me dizer se foi um cigarro, se foi algum outro tipo de entorpecente. E ela só se lembra disso. No outro dia ela acordou nua, numa cama, com um homem em cima dela. E quando ela se deu conta disso, né, ela empurrou esse homem. E do lado dela estava a pessoa que se dizia amiga dela, pedindo calma para eles conversarem. E ela vestiu a roupa dela rapidamente, assustada, e saiu correndo, porque estava num apartamento que ela não tinha a mínima noção de quem era, com pessoas que ela tinha acabado de conhecer. E a sensação que ela me passou foi que ela estava muito desesperada, ela estava com nojo, ela estava querendo sair dali o mais rápido possível. E esse apartamento era distante do centro, então ela andou uma boa parte a pé até chegar no centro da cidade. E lá ela conseguiu pegar um ônibus e ir para casa da tia, porque como ela cuidava dessa sobrinha, ela dormia lá também e ia para casa aos finais de semana. E ela me contou que ela entrando na casa da tia, ela começou a tomar banho e ficou horas no banheiro, porque era algo que não saía da pele, do corpo dela, era algo, ela se sentia enojada, ela se sentia culpada, ela estava com medo do que poderia acontecer. E nisso ela já vinha pensando que ela poderia ter engravidado dessa situação. E em 1985, você engravidar com 17 anos é vergonhoso para a família, é vergonhoso para a pessoa, só que só conseguiu terminar o banho dela e ir vivendo. Mas ela estava com isso na cabeça, de que o corpo dela estava dando sinais de que tinha alguma coisa diferente. Então ela tomou coragem e foi para um posto de saúde. E lá eles confirmaram que ela estava grávida de uma pessoa que é da minha família, né, muito querida. E ela teve que contar para os pais. Na época, os pais, eles eram muito rígidos e muito bravos. Então isso era inadmissível, né? Foi um misto de medo, de vergonha de contar para os pais. O médico que atendeu ela
o ginecologista que fez todas a bateria, pediu as baterias de exame e tudo mais, ele falou, vendo o desespero dela, ele falou para ela chamar o pai dela na próxima consulta, que ele ia ajudar ela a contar a situação, e foi isso que aconteceu. Essa pessoa estava aos prantos do lado de fora do consultório, porque imaginou que ia ser completamente julgada, expulsa de casa, enfim. E ela foi acolhida por uma pessoa, né, pelo pai dela, que ela achou que seria a primeira pessoa a apontar o dedo na cara dela, chamar de tudo quanto é nome e expulsar de casa. Mas o pior ainda estava por vir, porque o pai dela sabia, mas a mãe dela não. E chegou em casa. E nisso, o pai dela foi falar com a mãe dela, e a mãe dela desceu. E foi uma das coisas mais horríveis, assim, que ela presenciou. Fora essa situação, que já era horrível o suficiente, ela se sentiu pequena ali, se sentiu desamparada, porque ela achou que a figura materna de casa iria acolher ela tanto quanto o pai dela acolheu, assim. E ela também, depois de muitos anos, ela entendeu que essa figura materna, ela também não teve acolhimento, né? Mas, passado tudo isso, a gravidez correu, ela teve o bebê, era uma menina muito linda, todo mundo era muito apaixonado por ela, o pai dela cuidou da filha dela como se fosse dele. E depois de 6 anos, ela encontrou o atual marido dela, né, que ela está casada por muitos anos, que acolheu todas as feridas dessa situação, acolheu todos os traumas que veio junto e acolheu também a filha dela. Bom, e depois de um tempo, ela foi entender, né, que a mãe dela também não teve esse acolhimento por parte da mãe, que no caso seria a bisavó dela, não a avó. E ela entendeu que é muito escasso também esse lugar de dar acolhimento quando você não é acolhido, quanto mais novo, né? Bom, e tendo uma criança, uma menina, né? Todos esses assuntos me pegam muito, porque a gente, como mãe, eu fico pensando em como proteger, e eu sei que eu não vou estar em todos os ambientes e que em muitos momentos ela vai precisar vivenciar situações das quais eu não tenho controle, mas eu acho que o projeto e a maternidade me faz pensar em ferramentas que eu posso ir dando para ela, principalmente falar sobre sexualidade abertamente, obviamente respeitando a idade de entendimento da criança, falar sobre esses limites, né, do corpo, principalmente o corpo dela que é feminino. E o que eu espero para ela nesse mundo é que ela consiga viver ele da melhor maneira possível, sem ter medo de fazer as coisas porque ela é uma mulher ou porque falam que ela é um sexo mais frágil.